Bora, Fel, para as notícias do Corinthians nessa manhã de terça-feira. O elenco do Corinthians que se representa hoje dá início à nova temporada. O Coringão que estreia na próxima quinta-feira contra o RB Bragantino, fora de casa pelo Paulistão. E a mídia comentou também o porquê do Corinthians não contratar para esse início de temporada. O Coringão que até o momento não anunciou nenhuma contratação. E você acha que o Corinthians precisa contratar, mesmo com a saída de alguns jogadores, Fagner, Pedro Henrique, Matheus Araújo, entre outros? Comenta aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo do Coringão. Sem enrolação, bora pro vídeo. Muito bem, temos todas as informações de Corinthians. Ontem falamos sobre o Rodrigo Garro, Gustavo Zupac com o André Kfouri e com a Natália Ferrão, que estavam aqui no Sport Center. E antes de mais nada, toda a nossa solidariedade à família do motociclista que perdeu a vida, todo o nosso respeito também à família do motociclista. E ao motociclista também. Mas precisamos falar da parte esportiva também do Corinthians e do Rodrigo Garro. E é um jogador que vai precisar muito desse apoio psicológico também. Essa é a minha dúvida, assim, passada toda essa parte da comoção do acidente em si, mas olhando pelo viés do Corinthians e do Rodrigo Garro como atleta, qual vai ser o tipo de resposta que ele vai dar do ponto de vista emocional mesmo, psicológico, disso tudo que aconteceu, assim, porque pelo próprio comportamento, assim, as palavras do Armando Mendonça, o vice-presidente, presidente em exercício do Corinthians, são muito condizentes com tudo o que eu já ouvi sobre o Rodrigo Garro. Sim. Não conheço, só ouvi no Bola de Prata, a gente estava lá, mas sim, a gente conhece quem o conhece, né, e eu sempre ouvi falar muito bem do Rodrigo Garro em relação à postura, comportamento como profissional. E a própria conduta dele no momento do acidente, em estar ali, não se omitir e falar sobre, mostra que ele é um cara que se importa com o que aconteceu. Eu acho que esse é o ponto, né? Existem os trâmites legais, o andamento do processo, do indiciamento, que o Corinthians tem que acompanhar, e claro, o Rodrigo Garro também, mas existe uma preocupação com a maneira que ele vai assimilar tudo isso. O Corinthians tem uma psicóloga no seu corpo, no seu departamento de futebol, que é a doutora Anaí Couto, e certamente ela vai acompanhar de perto. Claro. Mas acho que esse é o ponto central para o Corinthians. Observar que tipo de resposta esse atleta, esse homem e esse atleta vai dar por tudo o que aconteceu, pela fatalidade e pelas sequelas emocionais dessa tragédia acontecida na Argentina, porque o Garro é um cara muito importante para o grupo e é um jogador fundamental para a equipe também, né? Então é uma coisa que tem que ser seguida de pertinho. Pois o Rodrigo Garro está chegando no Brasil nas próximas horas e se reapresenta ao Corinthians amanhã. André Kfouri, falamos sobre isso. Sim. É um jogador que vai ter de responder na justiça ao que aconteceu. Claro. No Corinthians, no seu trabalho, ele vai precisar desse apoio. Pois é. Ao que parece, o Corinthians se colocar à disposição da Justiça da Argentina, enviando documentos, fazendo essa interlocução, também foi um gesto que desempenhou um papel importante no sentido do Garro ser liberado pela justiça do seu país para sair da Argentina, para voltar ao Brasil. Ontem eu disse que aparentemente ele prefere estar aqui, porque o jogador de futebol ele tem duas famílias, né? Sim. A família dele, que é onde ele nasceu, o seio familiar, uma questão pessoal da maior importância, mas existem as famílias que são as alianças que esses jogadores fazem com seus companheiros, com seus treinadores, com as pessoas que trabalham junto com ele no dia a dia. É natural que o Garro prefira, nesse momento, estar distante do que aconteceu e dentro de um ambiente onde ele se sente acolhido, protegido, apoiado, mas isso, como eu disse ontem, não significa que ele possa se distanciar das responsabilidades que ele tem e que precisam ser apuradas por essa investigação para que se esclareça tudo o que aconteceu e, infelizmente, para que se explique como uma pessoa perdeu a vida nesse acidente. Mercado gelado do Corinthians, gelado. Ainda olhando em temperatura. Preocupa, Zupac? Não, para mim zero. Preocupa zero. O Corinthians não precisa ir ao mercado desesperadamente contratar jogadores. Eu acho que há muito tempo, não me lembro exatamente quando, o Corinthians teve uma virada de ano tão tranquila em relação a processos, né? Porque o Corinthians já teve viradas de ano em que ele manteve comissão técnica, e isso faz tempo, mas teve, mas que perdeu jogadores importantes, já teve virada de ano em que manteve, e eu estou falando, por exemplo, de 17 para 18, campeão brasileiro, manteve o Fábio Carille, mas perdeu o Jô, que era o craque do time. Já manteve comissão técnica de 21 para 22, manteve o Silvinho, mas não era uma comissão técnica que passava confiança para o torcedor. Já teve temporadas em que manteve o elenco, tipo 22 para 23, mas o Vitor Pereira foi embora, começou o Lázaro, havia uma grande incerteza. E anos em que
estava tudo zoneado, como foi a última temporada mesmo. Agora, há muito tempo, o Corinthians não mantém uma comissão técnica encaixada no trabalho e um elenco em franca evolução, né? Tipo, o Corinthians perdeu reservas, perdeu o Fagner, importante, reserva, perdeu outros jogadores também que são reservas. Então, embora o torcedor sempre queira reforços, embora existam lacunas a serem preenchidas no elenco, primeiro, o Corinthians tem um time com potencial para melhorar, um time forte com potencial para melhorar. Tem uma comissão técnica encaixada. O Corinthians hoje não é um clube comprador, dada a sua situação financeira. O Corinthians tem que dar tiros certos. E a melhor janela para isso não é agora, é a do meio do ano, onde os jogadores de mais qualidade, os que voltam da Europa, etc. e tal, e de outros centros, podem ser contratados com maior facilidade. Que foi como o Corinthians se recuperou na última temporada. E na janela do começo do ano, o Corinthians gastou quase 200 milhões de reais para montar um time que seria rebaixado fatalmente no Campeonato Brasileiro. Então não há por que se desesperar. O Corinthians não precisa contratar jogadores para ocuparem espaço de titular. O Corinthians precisa evoluir o trabalho já em andamento. Para isso, manutenção de comissão técnica, manutenção de elenco ou de time titular principalmente, são notícias até melhores do que contratações em abundância só para dizer que contratou. Daqui a pouquinho, tá, Fãs de Esportes? Vamos colocar 3 colunas e vamos colocar as equipes, onde é que elas estão. Empolga, mercado morno ou preocupa? É o chuveiro do André Fury. Água quente, água morna, água gelada. André Fury e Gustavo Zupac vão responder sobre isso. Eu espero que vocês não me deem trabalho neste início de temporada aqui do Sport Center também. E tem novidades no Corinthians de renovação de contrato, porque o Corinthians iniciou esse 2025 com essa novidade. Na tarde dessa segunda-feira, lá no Joaquim Grava, o Timão renovou o contrato do meia Breno Bidon até 31 de dezembro de 2029. A multa para transações nacionais é 370 milhões de reais e para vendas internacionais 100 milhões de euros. Corinthians, Rodrigo Garro já está no Brasil depois do acidente que se envolveu, acabou resultando na morte de um motociclista na Argentina. É muito triste, né, a situação desse acidente, deixou uma pessoa morta na Argentina. Então, nossos sentimentos à família do motociclista. O Rodrigo Garro já está no Brasil, chegou a cerca de 40 minutos ao Brasil, desembarcou sem falar com a imprensa, o meia corintiano. E a gente fica pensando, né, o tema aqui é futebol, né, Rafa? A gente fica pensando o quanto isso pode afetar o psicológico do Garro em campo nessa temporada. E assim, não é de se estranhar se afetar alguma coisa no futebol dele. E eu acho que o torcedor do Corinthians tem que estar preparado para isso. Nós não conhecemos o Garro, eu pelo menos não conheço, Edu, acredito que você também não, de contato mais próximo, né, de conhecer a história da família, a história de vida dele. É diferente quando situações como essa envolvem jogadores brasileiros, né, em que você tem até contatos com pessoas mais próximas. Ele é um estrangeiro no Brasil, é até um cara muito na dele, né, você não ouve falar de nada muito fora do protocolar da vida do Garro. E assim, acontece uma situação como essa, realmente é de se preocupar. Sim, nós não sabemos como ele vai reagir. É totalmente plausível ele desembarcar em silêncio. Ele vai falar o dia que ele estiver seguro para falar, que ele estiver estruturado psicologicamente para isso. Bacana o Corinthians dar todo o suporte para ele nesse momento. Agora, mais do que o Corinthians internamente fazer isso, é o torcedor entender isso nos momentos dos jogos, né? Eu acho que o Garro vai ser objeto de muita cautela do dia a dia do Corinthians. E como não dá pra gente fugir de certas situações corriqueiras no futebol, isso obviamente também será utilizado de maneira até sórdida, né, pelos adversários do Corinthians em muitos jogos, né? Aqueles gritinhos de arquibancada vão acontecer. Isso, infelizmente, é uma coisa cultural do futebol, principalmente no futebol brasileiro, mas a gente espera que o Garro consiga se vencer essa etapa de vida o quanto antes e continuar dando alegrias ao torcedor do Corinthians, que é o que todo mundo espera, pelo ótimo jogador que ele é. Ele fez uma grande temporada em 2024, mas qualquer reação humana que ele venha a ter a partir de agora é totalmente plausível. Ramon Dias também, argentino, chegou ao Brasil, o treinador, perguntado sobre a situação do Garro, disse que confia na imprensa argentina e que tudo será solucionado, apesar de ser uma situação difícil, é claro. Quanto ao mercado, Rafa, o Corinthians acaba muito bem o Campeonato Brasileiro, com 9 vitórias seguidas, mas não contratou. O mercado do Corinthians é gelado, só saídas. É para o torcedor estar confiante no que viu em campo no ano passado?
Sim. É porque o sarrafo do corintiano é muito alto e tem que ser. Eu tô com muita vontade, Edu, porque quando o Corinthians estava ainda vivendo aquela draga tremenda, né? Ocupando a zona de rebaixamento, eu tive a ousadia de falar aqui no Sport Center uma vez que eu achava o Corinthians de todos os grandes que estavam lutando para não cair. Àquela altura vivíamos mais ou menos o final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Quem tinha mais recursos era o Corinthians. E eu nem estava falando do Memphis Depay, estava falando sobre outros aspectos que, no meu entendimento, são elementos que ajudam a fortalecer o Corinthians numa comparação direta. A Neoquímica Arena, a força da torcida, a pegada de alguns jogadores que têm uma identidade já grande com o clube, e algumas peças dessas estão saindo. Querendo ou não, o Fagner é um elemento que conta muito a história do Corinthians de uns anos para cá. Eu acho que isso vai impactar de alguma forma internamente. Está perdendo jogadores, sim, a maioria deles de composição de elenco, não são peças com as quais o Ramon Dias conte assim brilhantemente para a temporada, mas precisa ter mais gente. O elenco do Corinthians ficou menor e aí é necessário ter reposições numéricas. Agora, o recorte final, e aquele ditado que diz que a última impressão é que fica, eu acho que no futebol ele vale muito, o recorte final foi bom. Então acho que o corintiano tem razões para ter confiança em 2025, mas é evidente que, analisando o que outros clubes fazem, a movimentação ampla comparativa do mercado, o Corinthians está mais modesto, e essa modéstia ela pode ter um impacto ruim se, evidentemente, os adversários que estão qualificando seus elencos conseguirem a chamada liga num curto espaço de tempo. É isso! Gente, o meia Rodrigo Garro do Corinthians se envolveu em um acidente de trânsito na Argentina que terminou, infelizmente, com a morte de um motociclista nesse último sábado. O jogador desembarcou no Brasil nessa noite e a Gabi Guimarães acompanhou tudo o que aconteceu por lá no aeroporto de Guarulhos. Indiciado por homicídio culposo na Argentina, Rodrigo Garro desembarcou nesta segunda-feira no Brasil. O meio-campista do Corinthians se envolveu no último final de semana em um acidente de trânsito que terminou com a morte de um motociclista. O Garro foi indiciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. E apesar de ter sido identificada a presença de álcool no organismo do jogador do Corinthians, não há agravante da pena. Isso porque os valores indicados no teste são inferiores a 1 grama de álcool por litro de sangue. Agora a perícia vai avaliar outros aspectos do caso e, se o Garro for considerado culpado pelo acidente, um julgamento será marcado. Se não, o processo será arquivado. Como o meia do Corinthians responde em liberdade, ele viajou de Buenos Aires, na Argentina, para São Paulo, aqui no Brasil, desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, sem permitir qualquer contato com a imprensa. Ainda assim, a Band marcou presença aqui no Terminal 2 e pôde registrar a chegada de um companheiro de time, o Romero, e também do técnico Ramon Dias, que falou sobre o caso. Seguramente é muito difícil, mas se vai solucionar. Tenho muita fé na justiça argentina. Um abraço. O Garro deve se reapresentar na terça-feira, junto com todos os jogadores do elenco e também com o técnico Ramon Dias, lá no CT Joaquim Grava, que já teve as suas primeiras atividades nesta segunda-feira, com uma parte da comissão técnica argentina e também de outros funcionários trabalhando no planejamento para a temporada 2025. O elenco se reapresenta na terça-feira com algumas mudanças, entre elas a saída do Fagner, emprestado ao Cruzeiro, e também do Pedro Henrique, cedido ao Ceará. O Timão ainda não anunciou reforços, contratações para 2025, mas já dá início a preparação para o seu primeiro compromisso do ano, o duelo contra o Bragantino fora de casa pelo Campeonato Paulista no dia 16. Valeu, Gabi, trazendo aí informações quentinhas pra gente do Timão. E para finalizar o vídeo, a comissão técnica do Corinthians se representou no CT Joaquim Grava para fazer o planejamento para essa temporada de 2025. E amanhã, terça-feira, será a vez dos jogadores se representar ao Coringão. O elenco alvinegro que teve algumas baixas, alguns jogadores saindo do Corinthians, e por enquanto tem 100 reforços. O Fagner, que foi emprestado ao Cruzeiro, Pedro Henrique cedido ao Ceará, e os contratos de Caetano, Matheus Araújo e Juan de Oliveira chegaram ao fim no final de 2024. E mesmo com esse recesso aí, com essa série de jogadores, o técnico Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias
dias mantiveram contato com a diretoria, com o Fabinho Soldado, com o Augusto Melo, para que o planejamento aí fosse feito para 2025. E a prioridade do Corinthians é manter sua base, que terminou o ano de 2024 aí muito bem, com 9 vitórias consecutivas no Brasileiro ali, dando aquela arrancada espetacular rumo a Libertadores, a pré-Libertadores e a Copa do Brasil. Mas também o clube aí busca reforços para qualificar ainda mais o elenco aí, pelo menos uns 4 reforços pontuais, um zagueiro, um lateral esquerdo, um meio e um atacante. Lembrando aí que a estreia do Corinthians aí é na quinta-feira que vem, dia 16, contra o RB Bragantino, fora de casa, hein? E eu acho que o Corinthians vai estrear com o time reserva aí para essa primeira partida, já que os jogadores terão pouco tempo de treinamento, pelo menos os jogadores principais. Então é isso, fiel. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu like, ative as notificações para você não perder um vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.